Fala galera do Comuna Kids, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que vocês tenham aproveitado aí a quarentena com a mamãe, com o papai. Eu tô morrendo de saudade, por isso eu vim aqui pra poder compartilhar uma história com você. Então, vamos junto embarcar nessa viagem. E aí galera, vamos começar nossa história. Nossa história ela tá lá em Mateus. E Jesus e os discípulos, eles estavam em uma cidade e eles estavam falando da palavra de Deus, eles estavam curando as pessoas. Mas depois de, passar um tempo lá, Jesus ele se dirigiu aos discípulos e disse que eles tinham que voltar, que eles tinham que ir para uma outra cidade. Só que para eles irem para essa outra cidade, eles tinham que pegar o barco para poder ir até lá, porque era muito longe uma da outra. E aí tudo bem, Jesus ele se despediu daquela multidão que estava com ele e os discípulos eles foram pro barco. Porém Jesus, que eu tenho aí Jesus aqui, ó, Jesus ele decidiu ir orar um pouco antes deles fazerem a viagem. Então ele foi para uma montanha, não muito distante dali, e ele começou a orar. E os discípulos eles foram pro barco. O que eles não esperavam é que quando eles entrassem no barco, eles iriam começar a enfrentar uma grande tempestade. Então, ó, todos os discípulos eles estavam no barco. Porém, eles estavam enfrentando ondas muito grandes e um barulho e muita chuva e tinha raios que vinham assim naquele lugar. E eu não sei se você já ouviu uma tempestade, mas é um barulho muito alto. Se a gente ficar em silêncio, a gente consegue ouvir a tempestade que eles ouviam agora. Será que a gente pode ficar um minutinho em silêncio? Tá vendo que barulhão que vocês estavam vendo? Então era muito coisa que estava acontecendo e eles começaram a ficar com certo medo. E eles estavam lá torcendo para Jesus voltar logo para eles poderem partir de viagem para a cidade destinada. E daí Jesus, né, ele terminou de orar e ele voltou pro barco. E vocês acreditam que eles acharam que Jesus ele era um fantasma? E eles começaram a ficar totalmente assustados. E eles olharam aquilo e ficaram com medo porque não dava pra ver direito quem era. E daí Jesus, ele chegou e falou assim: calma, calma, sou seu amigo, eu sou Jesus, né? Eu tava ali orando, mas eu voltei, sou eu, fiquem tranquilos. E aí Pedro, ele olha pra Jesus, vou até pegar Pedro aqui, ó. Pedro, ele olha pra Jesus assim, né, tentando ver quem que era, ver se realmente era Jesus ali. E daí ele fala assim: se você é Jesus mesmo, faça com que eu ande até você sobre as águas. Então imagina só, eles no mar, com uma tempestade, muita chuva, Pedro lá todo com frio, encolhido, falou assim: eu vou até você se você for Jesus. E Jesus ele falou assim: então tá bom, pode vir, vem aqui, ó. Ele fez assim com a mão, ó, vem comigo. E daí Pedro ele começou a andar sobre as águas. E aí ele estava andando em direção a Jesus e ele estava com os olhos fixados nele. E enquanto ele estava com os olhos fixos nele, ele começou a andar e ele estava bem perto de Jesus. E aí aconteceu uma coisa, ele começou a olhar para as ondas que estavam em volta dele e ele começou a ter muito medo. Medo de, se afogar, medo de cair um raio na cabeça dele, medo de muitas coisas. Ele começou a olhar para todas aquelas circunstâncias, aquela situação. E aí ele foi e começou a afundar. De medo, ele começou a olhar as coisas e ele começou a afundar. E daí Jesus, ele chegou, pegou Pedro, impediu que ele se afogasse, olhou para ele e disse: Pedro, como você pode ter tanta pouca fé? Eu estou aqui com você. E daí eles voltaram pro barco, seguiram viagem. E o que eu quero dizer com essa história para vocês? Por muitas vezes, a gente vive uma vida sem fixar os nossos olhos para Jesus. E a gente começa a sentir muito medo, muita ansiedade. Principalmente nesse período que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período de isolamento social onde a gente pode se sentir sozinho, onde a gente pode sentir que a gente não tem nenhum amigo, onde a gente pode ter medo dos nossos familiares ficarem doentes devido ao vírus que a gente está sofrendo, sobre o coronavírus. Então a gente pode ter muitas situações que nos atacam e que nos causam medo, que nos causam esse sentimento de nos sentirmos sozinhos. Mas Jesus ele diz para nós que quando nós olharmos para ele, fixarmos os nossos olhos nele, nós não vamos ter medo, porque ele tira, o amor de Jesus tira e lança fora todo medo, e ele nos traz uma segurança e uma paz no nosso coração. E Jesus, ele quer trazer essa paz no coraçãozinho de cada um de vocês, no meu coração, no coração da mamãe, do papai. Então, quando nós fixamos os nossos olhos para Jesus,
a gente começa a ter uma confiança e uma segurança nele. Mas, tia Lari, como que eu vou fixar os meus olhos em Jesus? Eu vou ter que ficar olhando para o céu até conseguir ver ele? Não, mas existem duas formas que eu acho que são as formas mais eficazes da gente conseguir olhar e fixar os nossos olhos para Jesus. A primeira delas é através da palavra de Deus. Então, quando a gente começa a estudar a palavra e ler a palavra, a gente começa a conhecer quem Jesus é. E quando a gente conhece quem Jesus é, a gente começa a fixar os nossos olhos nele. E o segundo ponto é a oração. Quando a gente ora e conversa com Deus e conversa sobre quem Jesus é, ele vai se revelando a nós. Tem uma palavra na Bíblia, eu vou deixar a referência aqui em cima também, que diz que quando nós nos aproximamos de Jesus e nos aproximamos de Deus, eles se aproximam a nós. E quando nós estamos juntos, não tem medo, não tem circunstância que nos abale e que nos faça afundar. Mas sim, a gente continua firmes e persistentes naquilo que Jesus nos chamou. Então, eu queria muito compartilhar isso no coração de vocês. E eu espero que Deus tenha falado um pouquinho assim com você. E que os seus olhos estejam fixados naquele que Jesus é.